Do nada, esse desejo de Olá, ficar boa sozinha, tarde. menina. Olha dentro de Vamos chegando. Vou colocar uma música aqui para começar. essa angústia. Quero que vocês prestem atenção nessa letra enquanto eu espero a nossa convidada especial, Você já sabe que não é só Maite tédio, Bastos. que os seus sintomas te assombram. Hoje vai ser um tema muito especial. A gente crê no Deus que cura, mas a gente deve se cuidar também. O mundo é perigoso e a alma às vezes não lida tão bem. Seja o mal do século, a depressão ou a É um tema muito importante, muito especial. Eu já te disse, eu sou maior. Vai ficar bem, as coisas logo vão te melhorar. A live hoje é Acolhendo Mães Atípicas. Se você é ou conhece alguém, compartilhe essa live. E mesmo se você não é mãe atípica, é um tema muito importante, muito especial. Porque onde a gente vai, a gente vê crianças com necessidades especiais e mães com necessidades especiais. E a gente entendendo sobre o tema, a gente tem empatia com essas mães, com essas crianças. Então, vamos compartilhar essa live. A nossa convidada especial, a Maite Bastos, já está por aqui. A Maite, ela é especialista no assunto, ela tem autoridade para falar e a história dela é muito impactante, muito emocionante. Compartilhe essa live, vocês não podem perder. Temos um assunto muito bacana hoje para abordar sobre acolher mães atípicas. Maite, eu vou te chamar, tá bom? Não tô conseguindo aqui clicar. Você consegue mandar o convite? Já cliquei para convidar a Maite. Vamos chegando, pessoal. Olá! Tudo Boa bom? tarde. Boa tarde, Maite. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo e me vendo bem? Sim, eu estou ouvindo, estou te vendo bem. Muito obrigada, Maite, por ter aceitado esse convite, conseguindo um tempo na agenda. A gente sabe que a correria, né, as agendas, os filhos, né, final de semana ali da família, mas você conseguiu esse tema, conseguiu esse tempo para falar desse tema muito especial. Exato. Tá, eu quero agradecer pelo convite, agradecer pela confiança no meu trabalho. E aí eu vou me apresentar aqui para vocês, para quem não me conhece, né? Eu sou filha amada de Deus, sou esposa, mãe do Noah, de 5 anos, também sou psicopedagoga, psicanalista clínica, atendo famílias atípicas, famílias com crianças especiais, tendo todas as demandas, né? Criança, adolescente, adultos, idosos, mas o que eu amo também atender, né? Famílias atípicas. Então, ajudo aí crianças e mais crianças, né, atípicas, e sempre estou à disposição para ajudar. A minha missão, o meu propósito é ajudar a fazer com que as pessoas transformem as suas dores em propósito, né, em ressignificar suas histórias. Conheci a Rosângela, né, na conferência terapêutica que a gente teve esse ano. Foi um prazer caminhar com ela, iniciar essa caminhada com ela. Estamos aqui para contribuir. Muito bom, Maite.
Foi um prazer enorme ter te conhecido na conferência. Eu creio que Deus, ele faz conexões, né? Eu tinha pedido para Deus me conectar com pessoas dos céus. E você ali com a sua carisma, né? A sua história. E quando eu conheci o Noah, uau! Porque eu costumo dizer assim, quer saber quem é a mãe? Olha os filhos. E ele é uma criança muito iluminada, muito educado, muito de Deus. E assim, eu fiquei muito emocionada quando eu vi ali o carisma do Noah. Você falou, mas quando eu vi ele, eu falei, uau, é isso e muito mais. Parabéns pelo Noah. Obrigada pelo carinho. Pode falar, eu tô te ouvindo. Pode falar, Maitê. Não, muito obrigada, né, pelo carinho. Eu sou suspeita para falar, né? Então eu prefiro que as pessoas falem sobre ele. Ele é uma criança incrível, é uma criança contagiante, né? Muito contagiante. Ele ilumina, ele irradia o local que ele está. Essa é a definição que eu achei para o Noah. Sim, verdade. Muito grande. Eu achei esse tema muito importante, Maitê, porque eu comecei a atender, né, uma mãe atípica ali no estágio e falando alguns temas aqui no Instagram. Uma outra mãe atípica também acabou me pedindo para falar, né? E a gente começa a ver ali a importância desse assunto, porque muitas vezes essas mães se sentem sozinhas, né? Precisa ser acolhida de uma forma diferente. Como eu falei aqui no começo, mesmo quem não é mãe atípica, sabendo, entendendo do tema, como ter empatia com essa mãe, né? Ter ali um acolhimento com essa mãe. Ali na escola dos nossos filhos sempre tem uma criança especial e tem uma mamãe, né? Então a gente poder prestar ali nosso apoio é mais acolhedor, né? Então, quem melhor que você para falar desse tema? Olá, Dani, seja bem-vinda. A Dani, ela é professora da Igreja da Criança, né? A pastora da Igreja da Criança, aqui na minha igreja, é a Igreja da Criança, não é apenas uma salinha. E a Dani também tem crianças atípicas na salinha, né, Dani? Então, e ela também faz psicanálise, então ela também sabe desse tema. Então, é bem legal você também ouvir um pouco mais desse tema, Dani, seja bem-vinda. Verdade. Maitê, você quer começar falando um pouco da sua história? Fica à vontade, tá? Eu achei bem bacana falar com você, porque eu vejo os desafios diários das mães, né? Atendendo ali a cliente do estágio, como eu te falei, o desafio que as mães atípicas enfrentam, né? Ali, não só com os filhos. O que eu percebo não é os filhos, é a sociedade. Sim, infelizmente, né? Infelizmente a gente encontra um certo preconceito, vamos dizer assim, da sociedade, por não conhecer, por não saber, não entender sobre o assunto, não sabe que, por exemplo, assim, lógico que a gente hoje está aqui para falar com mães que têm filhos de vários diagnósticos, mas um dos temas mais falados, né, inclusive que um dos temas que eu trago bastante no meu Instagram é a questão do autismo. Né? Então, muitas pessoas têm o preconceito de achar que é uma doença, e não é uma doença. É uma condição neurológica, né? Que as crianças têm, e aí acabam, lógico, depois de muitos testes, né? Muitas, vamos dizer assim, terapias que a pessoa faz e identifica ali que através de uma condição neurológica acaba sendo diagnosticado como autismo, e aí a sociedade acaba, infelizmente, tendo esse preconceito de, olha, não quero que meu filho esteja perto. Lógico que com a informação, a internet tem trazido muita informação, então isso tem diminuído um pouco, mas ainda existe, infelizmente. Eu particularmente, como mãe atípica, eu não olho para esse lado, eu não vejo dessa forma, prefiro não enxergar esse lado do preconceito. Se eu percebo que tem alguém com algum preconceito, porque a gente consegue perceber, então eu tenho essa facilidade de saber quando é preconceito e quando é falta de conhecimento, né? Então eu saio de perto, tiro ele de perto, não deixo ele estar perto de pessoas que podem cometer algum tipo de preconceito com ele.
Então, é a forma como a gente também conduz essas crianças que vai fazer com que elas se sintam seguras, né? Porque vai existir em todo lugar o preconceito. Então, não tem muito o que fazer. Nós, como mães e famílias atípicas, a nossa conduta faz com que as pessoas aprendam como lidar. E também a informação, né? A buscar conhecimento. Eu sempre não canso de falar isso, porque o conhecimento, ele abre as mentes, esclarece muita coisa. Muito bom, achei muito bom isso que você falou. Já fica até uma dica, né, para as mães de saber como lidar e quando perceber, seja por falta de conhecimento ou por preconceito mesmo, retirar a criança do ambiente, né? Ontem aconteceu uma cena bem interessante na escolinha do meu filho, e da escolinha dele é autista, né, o Arthur. E ele chegou contando, veio o caminho inteiro, o carro inteiro contando cada detalhe. Mãe, porque eles brincam separados, né, no intervalo, e ele pode escolher uma criança para brincar, então ele sempre escolhe o Pedro. E ele, mãe, o Tutu, a gente brincou muito, e na hora de ir ao banheiro, ele não entrou na porta do banheiro, ele infelizmente acabou fazendo xixi nas calças, tal. E aí ele não conseguia contar, né? E eu fui lá, levei ele para a diretora. Primeiro eu pedi para uma tia, no caminho a tia falou que não podia fazer nada, pediu para falar com outra pessoa. Aí o Pedro foi até essa outra pessoa falou para falar com a diretora. Ainda bem que o Pedro estava conduzindo ele, porque ele precisava, o menino precisava ser acolhido, né? Então legal também das crianças, né, dos pais, entender esse assunto, ensinar seus filhos a acolher. Pedro foi até a diretora falou: "Você derrubou água", e ele não conseguia falar. Aí o Pedro falou, não, ele fez xixi e tal. E aí a diretora, né, pegou a roupinha para trocar. E aí falou, por que você não falou para outra tia? Falou, aquela tia que foi ignorante comigo e que eu ensino ele a se posicionar. Então eu falei, que bom, Pedro, que você falou. Porque se o menino estivesse sozinho, ele não conseguia falar. E às vezes até os cuidadores, né? Uma falta de empatia já traumatiza, que já não é fácil para aquela criança que talvez esteja já até acostumado com isso, né, Maitê? E aí, eu achei tão interessante que o Pedro falou que quando a diretora perguntou que número de roupa você usa, ele ia baixar as calças para ver. Aí o Pedro, não, deixa que eu olho na sua camiseta. Aí o Pedro olhou, falei, que lindo que você fez, parabéns. Quando chegou a mãe, quis entender o assunto, chamou o Pedro para contar. Então eu falei, filho, parabéns, o que você fez aquilo para ele ser menos traumático. Ele passar com mais leveza pelo aquele momento. Então é bacana para os pais também, mesmo que seu filho não seja, você não conheça, ensine, porque na escolinha dele tem, né, Maitê? Tudo vem de casa, né? A educação de casa, ensinar que é só uma condição, né? O meu filho, ele já sabe, quando a gente fala de autismo, ele fala, mãe, autismo é só uma condição, né? Por quê? Porque ele assiste desenhos educativos também que ensinam sobre isso, então ele já sabe, e é muito importante ensinarmos as crianças, todas as crianças, né, que nós somos, né, todos, vamos dizer assim, todos iguais com condições diferentes, né? Então, ensinando dessa forma, fica mais leve, fica mais fácil, e as crianças, eles amam ajudar, eles amam, e o seu filho fez, todas as crianças amam fazer, quando eles veem, porque as crianças são puras, né? As crianças são muito puras. Então, quando eles olham, por exemplo, eu percebo isso muito com meu filho, quando as pessoas olham pro Noah, eles querem estar perto, querem ajudar, querem pegar as coisas para agradar ele, fazer as coisas para agradar ele, se sente importante fazendo aquilo, né? Então, a gente deixa, às vezes, quando alguma criança quer se aproximar, quer conversar, quer fazer algo por ele, a gente deixa. A mãe fala, ai, sai daí, não faz isso. Deixa ele, fica à vontade. Porque as crianças não têm maldade, né? Então, eles realmente vão querer ajudar. E na escola tem muito isso. Na verdade, o preconceito maior, inclusive, que, assim, não é muito falado, mas agora que a gente está aqui falando sobre isso, acredito até que alguma mãe vai identificar, a maioria das escolas não é difícil colocar um filho especial numa escola, porque as escolas particulares, por exemplo, eles dizem que quem não aceita são os pais das outras crianças. Os pais de crianças típicas não aceitam crianças atípicas na escola porque eles entendem que os filhos deles não vão suportar
conviver com uma criança especial, né? Olha só. É um assunto onde não é comentado, onde não é falado, porque eles preferem esconder, e as escolas alegam que não tem vaga, quando, na verdade, são os pais das crianças típicas que não querem que os filhos deles se misturem com crianças atípicas. Então, eles têm todo um jeito bonito de falar para não aceitar o seu filho especial na escola. Exato, Maite. Infelizmente é assim. É uma triste realidade, mas acontece. Isso que você falou é muito sério, porque se você falou, as crianças gostam de ajudar, e se você vê alguma criança tendo um certo de preconceito, isso vem dos pais, vem algum lugar ele viu aquilo. Sim. E isso dói, é muito doloroso. Eu atendendo uma cliente, né? Ela me disse assim, ela é de Brasília, e Brasília está ali o poder, né? Ali está mais perto a política, né? No ônibus, ela tem 2 filhos, né? Com necessidades especiais. E no ônibus, por vezes, ela fala que vem com o filho em pé. O filho acaba dormindo em pé, sentadinho no ônibus, porque ninguém dá lugar. Eu fiquei assim, eu não acredito. Porque aqui em São Paulo, querendo ou não, eles têm um pouco mais dessa delicadeza. Só anda quando a mulher senta. Falei, eu não acredito, o motorista anda com você, com o filho, anda. Falei, então seja você a voz, vai você no grupo de rede de apoio, vai você nas redes sociais, começa a fazer um movimento. A gente precisa fazer um movimento. Sim, assim, em partes eu concordo, porém, o que acontece da gente fazer esse movimento sozinha? Ver quem está ali dentro do ônibus, por exemplo, e ver ela sendo a voz, muitas vezes também tem preconceito com ela, porque ela está agindo daquela forma, acha que usa a palavra, é barraqueira, tá criando confusão à toa, sem saber que aquela mãe está passando por todo um transtorno de lidar sozinha com aquela dor, com aquela criança. Né? Então, às vezes, muitas mães, elas já têm demandas demais para tomar à frente, elas já estão cansadas demais de resolver suas próprias demandas, e ainda ter que enfrentar esse tipo de situação, as mães, às vezes, não... Por exemplo, eu vou te contar uma situação que aconteceu na escola do meu filho, ele teve um acidente na escola, e eu fui buscar ele, resolvi, e no dia seguinte, a diretora de ensino, porque foi um acidente grave, eles sabiam que eles, né, iam sofrer as consequências desse acidente, e a diretora de ensino, né, da cidade entrou em contato comigo no dia seguinte para vir aqui na minha casa conversar comigo, porque ela sabia o que tinha a negligência por parte deles. E aí eu falei, não aceito vocês na minha casa, então vem aqui. Ela pediu para que eu fosse lá na diretoria de ensino conversar. Eu falei, tá, mas conversar sobre o quê? Aí ela tentou fazer algo, vamos dizer assim, para me enganar, para dizer que estava preocupada e tudo mais. Só que eu tinha levado todos os laudos do meu filho para a escola, meu filho precisava de uma acompanhante terapêutica e ele não teve essa acompanhante terapêutica com ele do lado. Tinha uma assistente de sala, e isso também, a importância de buscar conhecimento é isso. Tem mães que não sabem que o filho tem direito a uma acompanhante terapêutica por lei da inclusão, diz que seu filho tem que ter um acompanhante terapêutico do lado dele, ficando só com ele durante o período escolar. E aí, por conta disso, pelo fato deles não ter enviado uma acompanhante terapêutica para o meu filho, ele sofreu um acidente sozinho na escola. E aí, ela queria me convencer de que a culpada foi da assistente da sala e que a assistente iria pagar por isso. Falei, não, a assistente não tem culpa, a assistente estava cuidando de todas as crianças, ela foi contratada. E engraçado que a surpresa dela foi, ela não sabia que eu sabia dos direitos do meu filho. Essa foi a surpresa dela. Então, o que eu quero dizer com isso? As escolas, as diretoras de ensino, nem todas estão preparadas e nem todas conseguem cumprir a lei como manda. E aí, quando eu falei para ela falou assim, mas isso que você está me falando, eu falei assim, olha, quantas mães acontece isso diariamente e você não fica sabendo? Ela falou, porque ninguém vem aqui reclamar. Eu falei, claro, ninguém vai aí reclamar, porque as mães já têm demandas pessoais demais para sair das suas casas e ir para a diretoria de ensino e chegar aí ser maltratado, porque eu liguei aí na diretoria de ensino e eu fui maltratada. Então, se por telefone eu fui maltratada, eu acredito que se eu sair da minha casa para ir aí resolver, eu também fosse maltratada.
Então, eu faço uma escolha. Eu vou deixar o meu filho com qualquer pessoa para ir na diretoria de ensino perder meu tempo? Eu não vou. Então, sabe por quê? Eu falei para ela, sabe por que que ninguém vai aí reclamar? Porque as mães não têm com quem deixar os seus filhos para ir na diretoria de ensino exigir os seus direitos. Exato. Por isso que as mães não vão. Por isso que muitas vezes as mães deixam para lá, do tipo, não tem nenhuma reclamação sobre isso. Claro que não vai ter. As mães sabem que não vai ser ouvida, as mães sabem que não vai ter solução. Então, o que aconteceu? Só para vocês entenderem do caso. Eu tirei o meu filho dessa escola, eu fiz um boletim de ocorrência. Até para fazer o boletim de ocorrência, eu tive dificuldade. Por quê? Eles não quiseram fazer o boletim de ocorrência como negligência, como abandono de incapaz, que foi o que aconteceu. Não, eles fizeram um boletim de ocorrência do que eles acharam, que eles entenderam ali do meu relato, e colocaram como omissão de socorro. Eu falei que eu fui buscar o meu filho e eu levei ele para o hospital sozinha. Eles teriam, no entendimento da polícia militar, eles entenderam que o meu filho não teve o socorro do SAMU, que deveria ter. Também ele teria que ter. Só que o que eu falei? Ele tinha direito de ter um SAMU, mas ele também teria direito de ter um acompanhante terapêutico que a lei determina, e ele não tinha. Ou seja, até para fazer o boletim de ocorrência, eu não consigo fazer com que a lei se cumpra, porque quem me atendeu para fazer o boletim de ocorrência não concordava com o meu posicionamento. E delegacia, você tem que fazer o que eles querem, não o que você acha que está na lei e que tem que pular no boletim de ocorrência. E aí, pasmem, para vocês ficarem ainda mais, vamos dizer assim, né, abismados com o que aconteceu. O boletim de ocorrência foi feito, eu registrei reclamação em todos os órgãos de defesa da criança e do adolescente, inclusive no MEC, sobre a negligência da escola, e o resultado disso foi: eles arquivaram o boletim de ocorrência alegando que não tinha provas. Então, assim, é algo absurdo. Então, é por isso que eu te falo, por que as mães muitas vezes deixam de ser uma voz? Por que as mães muitas vezes deixam de reclamar? Porque sabe que a ordem pública, né, o poder público, muitas vezes, não estão com elas, sabe? Exato. Eu procurei prefeitos, eu procurei vereador, eu procurei tudo que você possa imaginar para que esse caso fosse resolvido da melhor maneira possível. E não foi resolvido. Pegaram o caso e arquivaram. Eu tive que ir, e ainda me mandaram uma mensagem no WhatsApp falando que, se eu quisesse desarquivar esse caso, eu teria que ir presencialmente no fórum, pedir para desarquivar e provar que o que eu estava falando era a verdade. Olha só, que situação. E aí, assim, eu fiz. Eu fui lá e ainda eu tive, vamos dizer assim, não sei como te explicar a palavra, mas assim, a cara de pau. Vamos dizer, usar essa palavra. De falar assim, olha, a gente fez você vir aqui porque pra gente ter certeza que você queria dar continuidade no caso, porque se você não viesse, a gente ia entender, porque tem muitas mães que faz isso, só reclama e não dá continuidade. Que importância. Eu falei, eu quero dar continuidade, sim, né? Aí eles me deram acesso, entrei nesse acesso, registrei a reclamação, mandei todas as fotos, vídeos que eu fiz no meu filho na hora que eu resgatei ele na escola, ensanguentado, assim, chorando, gritando, sofrendo de dor, com o queixo rasgado, com a testa machucada. A gente teve que levar ele para o hospital, eu e meu esposo, fez a tomografia nele. A gente saiu do hospital 1h da manhã, ele ficou em observação, porque deu sangramento no cérebro. Nossa, Maite. Então, assim, foi uma situação totalmente, vamos dizer assim, onde eu fiquei desassistida dos órgãos do poder público, de quem poderia fazer algo por mim. Então, isso deixa a gente desmotivado, deixa a gente triste, deixa a gente, vamos dizer assim, não vou fazer nada, não vai resolver. Então, a gente vê aqueles casos na internet onde passa muitas vezes aí na televisão, né? Esses vídeos de, olha, aconteceu isso com a criança. Quando acontece esse tipo de caso, a mãe já está dilacerada. Porque imagina
ter que lidar com isso. Imagina você ter que pegar o seu filho ensanguentado na escola, ter que levar ele para o hospital, ter que ficar em observação, porque tem que parar tudo, toda a vida, né? E ainda você, no final das contas, o caso ser arquivado por falta de provas. Sendo que eu fui nele, inclusive, outra situação constrangedora que a gente tem que passar. Levei meu filho no ML para fazer o corpo de delito, porque só valeria o boletim de ocorrência se eu fizesse o corpo de delito. Então, levei meu filho pro ML para fazer o corpo de delito. Quando chegou lá, a gente teve que esperar eles atenderem mais de 15 presos que chegaram para fazer corpo de delito, ou seja, uma criança, onde aqueles presos poderiam sair a qualquer momento, correndo, e ter tiroteio ali, e uma criança no meio daquele lugar terrível. Então, eu tive que me emprestar papel e eles arquivaram. Ou seja, vários danos morais, emocionais que eu tive, eles simplesmente arquivaram o caso. Exato. Depois, e aí o absurdo, né? É um absurdo atrás do outro, porque depois de tudo isso, ninguém me procurou mais, a diretora de ensino não entrou em contato comigo, a diretora da escola, no dia seguinte, que entrou em contato com ela e que eu fui questionar para ela que ela nem na escola não estava, ela ainda teve a ousadia de falar para mim que ela não estava na escola na hora, porque não era o horário de trabalho dela, porque ela também tem marido e filho para cuidar, e por isso ela não estava no trabalho. Então, eu disse para ela, fique tranquila, guarde os seus argumentos para você falar diante do juiz, porque você vai precisar, porque eu vou com esse caso até o fim. Então, assim, parece que as coisas só se resolvem, né, nos casos de famílias atípicas, quando vai para a internet, quando viraliza na internet, quando vai para a televisão, quando passa naqueles canais de televisão polêmicos, que fica a semana inteira falando daquele assunto, aí acontece algo. Aí a lei funciona. Mas se fica nos bastidores, que foi o meu caso, que ninguém sabe, que só agora que eu estou expondo isso aqui, aí eles fazem alguma coisa, né, quando viraliza, caso contrário, nada acontece. Ou seja, graças a Deus a vida do meu filho foi preservada, graças a Deus ele está bem, mas foi mais de um mês a gente preocupado, porque como deu sangramento no cérebro, ele ficou sonolento, o sono dele alterou, ele mudou, mas graças a Deus ele ficou bem. Mas e se não tivesse ficado bem? Também teria dado em nada. Então, o que eu quero dizer, né, da sua pergunta, as mães têm que sim ser uma voz, mas eu preferi ser uma voz ajudando essas mães, acolhendo elas, acolhendo essas dores. Por isso que quando eu falo assim, olha, eu entendo hoje cada mãe, cada dor que elas chegam para mim falando, por que eu entendo? Porque eu também passo por isso. Muitas vezes eu não falo aqui, muitas vezes eu não trago aqui, mas eu entendo exatamente a dor daquela mãe, de não ter com quem deixar o filho para ir num exame médico, de não ter com quem deixar o filho para, às vezes, sair com uma amiga para tomar um café, para fazer uma unha, para fazer um cabelo, sabe? Então, eu entendo quando as mães chegam para mim e falam, olha, o meu esposo não me ajuda, eu não tenho a ajuda da minha família. Eu entendo, eu acolho essa mãe, porque eu sei como é difícil. Então, parece ser fácil. Ah, faz um boletim de ocorrência, reclama, vai para a internet. Não é assim, porque do lado de cá tem uma criança indefesa que precisa da gente com o emocional equilibrado para ajudar elas a seguirem em frente. Então, não é simples assim. Uau, é verdade, Matheus, isso que você falou é muito sério, igual a Luara falou aqui, né, no Instagram, as demandas e direitos então prefere se calarem e a situação não muda. Então, como você falou, devido a ter a criança ali em defesa, você também se cuidar, o emocional ali, acaba não levando para frente, como os próprios delegados falaram, né? Melhor arquivar porque as mães não vão para frente, não levam à frente. E isso é muito sério, falta rede de apoio. Isso que você falou, eu atendendo mãe atípica, ouvi isso muito de mãe atípica. Falta rede de apoio e dentro da própria casa. O próprio marido, própria avó, própria família, né? Porque é mais difícil, já é difícil cuidar de uma criança e uma criança atípica. Quer mais atenção, né? Demanda mais atenção. Isso que você falou é muito importante, Maite. E qual
você disse da saúde mental, né? Você precisa estar equilibrada para cuidar da criança. O que você indica para essas mães, para seus pacientes e também para você? Algo para um autocuidado para você, para ser equilibrado também emocionalmente, Maitê? Então, vamos dizer que tem vários. Eu tô cronometrando o tempo aqui, porque eu vou atender depois da live, então tô olhando o tempo aqui. Mas, assim, na verdade, como cuidar da saúde mental? Até isso também é difícil, porque tem muitas mães que elas não conseguem deixar os seus filhos nem para fazer a terapia, mesmo que seja online, sabe? Não tem como. Às vezes eu atendo mães que ela tem que deixar o filho com alguém, na maioria das vezes, porque tem os assuntos da terapia envolve o filho, né? Ela vai falar do filho, vai falar daquela dor que ela está vivendo com o filho, e às vezes a criança está do lado. Então eu peço para tirar a criança do lado, levar para alguém, para algum adulto, para que essa mãe consiga sim olhar para ela. É um processo difícil, porque quando a gente se torna mãe, a gente já tira todo o nosso tempo para os nossos filhos. E quando se torna mãe atípica, ainda mais. Então, tem mães que tomam banho com o banheiro aberto para olhar a criança do lado de lá. Ela vive no automático, ela vive em alerta o tempo todo, né? Então, a gente vai tentando fazer essa mãe voltar para ela, né? Olha, você também precisa de cuidado. Eu sempre ensino que olhe para você, cuide primeiro de você, para depois você cuidar do seu filho. Se você não estiver bem, o seu filho também não estará bem, né? Então, eu sempre trago ali para as mães essa importância do autocuidado, essa importância dela tomar um café com uma amiga, dela ligar para uma amiga, dela ligar para alguém que traz para ela uma regulação emocional, onde ela consiga dar risada, conversar, jogar a conversa fora e sair um pouco daquele ambiente ali de pressão, de ter que o tempo todo estar em alerta, né? Então, terapias de grupos, encontrar com mães também, é muito, muito legal, é interessante esse tipo de terapia. Às vezes você não consegue parar uma hora do seu tempo, mas você consegue encontrar com outras mães que também têm filhos especiais, num parque, em algum lugar onde vocês sentem ali com os filhos, faz um piquenique e começa a conversar, dar risada, ver a evolução de uma criança e outra. Isso também é muito interessante, porque na maioria das vezes as mães não têm rede de apoio, então elas não ficam esperando, elas têm que fazer, têm que se virar, né? Então isso também, a questão de ter uma criança especial, também toma muito tempo do casal, quando é casado, né? Então, ter também essa flexibilidade do casal, escolher um dia onde você consiga ter uma pessoa que você confia para deixar os seus filhos, que às vezes tem mãe especial que não tem só um filho, tem mais filhos. Às vezes tem um filho atípico e os outros são filhos típicos. Então, deixar o filho com alguém de confiança para sair um pouco com o esposo também, né? Então, fazer esse tipo de desdobramentos, né, para que ela consiga também aproveitar da vida e desligar um pouco desse modo alerta que ela vive, né? Boa, muito bom, Maitê. Isso que você falou, você entrou agora no assunto, né, que a mãe, né, que tem mais de um filho, uma cliente minha, ela tem um filho, né, atípico, e o outro suspeitava. E ela já identificava ali alguns comportamentos e eu tinha atendido ela no estágio e depois de um tempo ela me manda mensagem muito aflita porque saiu o diagnóstico do outro filho dela que também tinha necessidades especiais. E a aflição dessa mãe, né, quando ela relatou, era justamente isso que você falou aqui agora, da sociedade, mais uma demanda para essa mãe. Né? A inclusão, o que ela mais estava lutando era a inclusão para a escola ali, aceitar porque não tem vaga. E aí, para falar para essa mãe que ela também tem que se cuidar, que ela tem dois para cuidar, que depende dela para tudo. Né? Então, para a gente trabalhar com essa mãezinha, vai todo um cuidado, mas que também é importante
ela parar e cuidar de si, mesmo que no tempo que eles estejam ali na escola, né, Maite? Algo que eu falo muito, que quando a gente vai ali viajar de avião, a aeromoça fala assim, em caso de emergência, vai cair máscara de oxigênio, coloque primeiro em você para depois ajudar o próximo, né? Porque como essa mãe vai cuidar dos filhos atípicos ou até filhos típicos, se ela não está emocionalmente equilibrada com a saúde também, porque uma hora essa mãe pode ficar doente e ter que acabar ficando internada ou faltar para esse filho. Então, é esse um alerta também que eu quero deixar para as mães. Mesmo que seja ali o tempo que eles estão na escola, a gente quer descansar ou arrumar a casa, deixa a casa. Vai também fazer algo que te dê prazer, que também te dê bem-estar para a saúde mental, né, Maite? Sim, priorizar também, entender que é importante esse autocuidado, né? É importante cuidar dela, sim, porque envolve uma série, vamos dizer assim, uma série de coisas, não só a saúde. Quando ela se cuida, quando ela consegue arrumar um cabelo, uma unha, até a autoestima dela melhora, até o ânimo dela melhora, né? Então, sim, sempre lembrar disso, estar em contato com outras mães especiais, se aproximar de mães, estar em grupos de mães especiais, para você, uma ajuda a outra a fortalecer. Porque essa questão de empatia, vamos falar de empatia, né? Você é muito bonito falar o nome, nossa, precisa ter empatia, você precisa entender. Não, você só tem. Eu entendi isso. Você só tem empatia quando você já passou pelaquela situação. Quando você senta ali, fala, não, eu vou sofrer com você, eu vou viver ou passar por isso com você. Tá? A empatia, ela é você estar inserida naquele contexto e falar, olha, pode descansar que eu fico aqui cuidando do seu filho, pode ir tomar um banho que eu fico aqui dando almoço para o seu filho. Aí sim você consegue viver a empatia na prática. Porque quando você não passa por isso, quando você não tem ninguém na família, e é daí a nossa dificuldade na sociedade. Você percebe, sempre acontece. Você vai perceber que uma pessoa que tem uma escola só para PCD, por exemplo, você pode olhar que aquele dono daquela escola ou a dona da escola tem algum filho ou familiar que também é especial. As pessoas, elas conseguem entender a necessidade quando ela tem alguém dentro da sua própria casa ou dentro da família. Caso contrário, fica muito mais difícil identificar dessa forma, né? Às vezes as pessoas tratam com educação, tudo, mas para entender e fazer algo para que mude essa situação, é só se tem na família algum caso sobre isso, ou se ela está passando, ou se ela conviveu, aí ela consegue ter empatia. Caso contrário, é só uma palavra bonita. Muito bom, Maite. Muito bom isso que você trouxe, né? Algo também que eu gostaria que se você pudesse compartilhar com a gente, eu sei que o nosso tempo já está aí bem acelerado, né? Quando as mães descobrem o diagnóstico, você descobriu ali desde a gestação do Noah, né? Eu vi um pouquinho da sua história, se você quiser compartilhar com a gente. Como também acolher essa mãe quando descobre o diagnóstico? O diagnóstico, na verdade, você passa por um luto quando você recebe o diagnóstico, porque você não está esperando, né? Você não está esperando receber aquele diagnóstico. Então, você primeiro tem a negação. Não é possível. Como que eu recebi esse diagnóstico? Né? Então, muitos já conhecem, né, a minha história, a minha história, o meu testemunho com o Noah, mas assim, nós pegamos o diagnóstico quando a gente foi descobrir o sexo do bebê, e aí o médico identificou ali que tinha algo de diferente, precisava de uma cirurgia, enfim. Então, em resumo, né, a gente pegou o primeiro diagnóstico. E aí a gente sofreu todas as dores que precisava sofrer, passamos por todas as fases difíceis, né, que é o diagnóstico, mas o sofrimento é esse, é a negação de não querer acreditar que aquilo é verdade. Eu inconscientemente vivi esse luto, né, eu não sabia que era um luto, depois que estudando a psicanálise eu descobri que era um luto, né, então você primeiro nega, você fala, não quero, não é possível, aonde eu errei, o que eu fiz de errado, e aí depois vem vamos dizer assim, a gente tenta negociar, né? Então, mas e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Aí a gente viveu por
tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, tá, e se eu fizer a cirurgia, vai resolver? Não vai resolver, vai evitar sequelas, tal. E aí começou, a gente foi vivendo esse processo, né, de negação, negociação, aceitação, né, que são as fases do luto, até a gente entender, isso demorou, vamos dizer assim, até os 3 anos dele, a gente ainda estava nesse processo, né, vamos dizer que o nosso processo como um todo foi de 3 anos, mas eu sabia que Deus tinha um propósito nisso, e aí eu perguntava para Deus, Senhor, já está na hora de falar? Já está na hora de levar isso para a internet? Já está na hora de eu me posicionar em relação a isso, de contar o meu testemunho para mais pessoas, de ajudar mães com isso? Deus falava, você ainda não está pronta, calma que eu estou te preparando. Continue estudando, continue fazendo o que você está fazendo com o seu filho, e a hora que você estiver pronta, você vai saber que eu vou te mostrar. E aí eu fui estudando e fui me preparando. E aí a hora certa Deus confirmou no meu coração. Agora é hora de ir para a internet. Agora é hora de ajudar outras famílias. Agora você já está preparada. Né? Porque muitas vezes quando eu falo sobre o assunto eu me emociono. Claro, eu estou acessando essa memória. Claro, eu estou vivendo tudo novamente. Porque eu estou indo lá naquele lugar onde eu vivi aquela dor. Né? Mas eu sei que isso também ajuda muitas mães, que muitas vezes não nem sentiu a dor, nem passou pelo luto, ou simplesmente pegou o luto e jogou para debaixo do tapete. E falou, não, eu preciso ser forte, porque a sociedade fala isso pra gente. Você tem que ser forte. Você precisa ser forte para ajudar seu filho. Sim, eu preciso ser forte, mas eu também posso sentir. Então, muitas vezes eu faço live e eu me permito me emocionar, eu me permito chorar, porque eu tenho que sentir, eu tenho que me permitir sentir, porque é quando você sente que você cura essa dor, sabe? Todas as vezes que você tiver vontade de chorar por causa daquilo que você está vivendo, chore, sabe? Se permita sentir, mas não se permita ficar nesse lugar de dor, de choro, de pranto. Levante e entenda que Deus tem um propósito lindo na sua vida através disso que você está vivendo, através dessa dor. Nenhuma dor vem para te matar, pelo contrário, Deus tem um propósito. Deus te trouxe para essa terra com um propósito de, através da sua vida, através da sua dor, você ajudar a curar outras dores, a transformar outras vidas, outras famílias. Não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através de você, da sua vida, da sua família, da sua casa. Principalmente se você é alguém que você serve a Deus, que você se colocou para servir a Deus, né? Se você diz, eis-me aqui, ele vai fazer com que você cumpra esse eis-me aqui. E ele quer fazer isso para as outras pessoas. Às vezes a gente faz a pergunta, a gente pega um diagnóstico, quando a gente. Eu não fiz essa pergunta, mas muitos fazem essa pergunta. Onde está Deus? Você não diz que você é crente? Onde está seu Deus que permitiu você passar por tudo isso? E eu respondo: Deus estava em todo lugar. Estava nos médicos, Deus estava no hospital, na vida dos enfermeiros, Deus estava na vida de todos os funcionários do hospital, até a moça da limpeza, que me levava o almoço, que me levava o café da manhã. Deus estava nos recursos que eu precisei para que o milagre acontecesse. Deus estava na vida da minha família me dando força. Deus estava com as amizades. Deus estava em todos os detalhes. Era só eu olhar para o lado para ver onde Deus estava em todo o tempo. E Ele estava dentro de mim, dizendo: eu estou contigo. Você vai vencer, você vai passar por isso. Isso vai ser motivo para que você ajude a curar outras famílias. Muitas mães vão passar pelo que você está passando e não vão saber para onde ir. E você vai saber direcionar, porque você já está passando por esse caminho, você sabe como trilhar esse caminho. Então é aí onde Deus está, nas pessoas, nos lugares, nos recursos. É aí que Deus está. Então ele nunca esteve ausente, muito pelo contrário, ele sempre esteve presente em todos os detalhes e até hoje. Vai continuar, né? Uau, muito bom. E a Ramiele falou aqui, né? O choro é libertador e cura na vida de outras pessoas. Isso que você falou, se permitir também já fica uma dica, né? Eu tenho me acolhendo e algumas dicas. Se permitir sentir aquela emoção. Porque muitas vezes as mães precisam ser fortes para não passar para a criança, mas também tem que se permitir. E algo que a gente também precisa, a criança, ela entende também, não é com você, filho. Ah, mas ele não vai nem verbalizar, né, Maitê? Não é com você. Se permitir sentir aquilo, então mostrar para a criança que não é com ela, senão a criança pode sentir que aquilo é com ela, que é por causa dela, né?
Então, também verbalizar para a criança a importância. E você falou algo aqui que eu achei muito interessante, né? Que Deus, ele sempre mostrou que esteve com você. Ele não te livrou de passar por esta situação, mas ele te livrou na situação, te deu estratégia e pessoas. Algo que eu vejo também, que algumas mães deixam de frequentar alguns lugares por causa do julgamento, dos olhares, até igrejas. Algo que eu já vi, né? Uma mãe, que eu perguntei, cadê a sua esposa? Ah, não, ela não veio com a criança por causa do menininho, para não ficar com... Então, às vezes, as pessoas olham torto, né? E isso também impede a mulher de ir para alguns lugares e até para a igreja, né? Mas Sim, você já chegou a passar por isso? Qual dica que você dá para as mães em relação a isso? acontece muito. Eu nunca passei, eu nunca me permiti, vamos dizer assim, ficar em casa, deixar de ir para algum lugar, muito pelo contrário. Eu entendi que indo para os lugares, levando ele para os lugares, que ele vai conseguir se adaptar, né, ao mundo, à sociedade, às pessoas. Se a gente guarda o nosso filho, se a gente deixa o nosso filho em casa, a gente está limitando ele de se desenvolver, de ter acesso às pessoas, de se desenvolver, porque a criança ela se desenvolve com o meio. Então, como que uma criança vai se desenvolver se ele fica dentro de casa, só com o pai e com a mãe? Não tem como, né? Então, assim, a televisão, ela ensina, tem desenhos educativos? Tem, mas a criança, ela se desenvolve com as pessoas, se relacionando com outras pessoas. Então, a gente nunca deixou de levar ele, muito pelo contrário, a gente leva ele para todos os lugares. Todos os lugares que a gente vai, a gente leva ele passeios, seja passeios de adulto, seja passeios de criança, a gente sempre sai com ele. Quando ele era mais novinho, a gente ainda não tinha pegado o diagnóstico, porque ele teve o segundo diagnóstico, que foi o diagnóstico de autismo. A gente ainda não tinha esse diagnóstico de autismo, mas eu desconfiava. Então, a gente chegava na igreja e ele chorava muito por causa da bateria. Ele tem transtorno do processamento sensorial, que é hipersensibilidade na parte auditiva. Então, sabe quando as crianças autistas faz isso com a mãozinha no ouvido? Porque isso significa que ele tem um transtorno do processamento sensorial. E eu percebia isso nele. Então, ele chorava muito na igreja, eu ficava no fundo da igreja por causa do barulho da bateria. E aí eu entendia que eu posso deixar ele um pouquinho distante da bateria, mas eu não preciso deixar de ir para a igreja por causa da bateria. Então, várias vezes eu já chorei com ele no meu colo, do tipo, meu Deus, o que que eu faço? E aí eu falava, não, eu preciso deixar ele, sim, nesses lugares. E em resumo da história, hoje ele tem uma bateria em casa, onde todos os dias ele toca, Que né? bonitinho. Então, a questão não é você... Oi? Você, então, adaptou ele com delicadeza, acolhendo e não deixando de frequentar, você adaptou ele. Sim. O que que eu percebi? O lugar onde a gente gostava de sentar na igreja, a bateria era um volume mais alto. Então, eu comecei a ir para o fundo da igreja e eu sentava no último banco, ou eu ficava em pé com ele, meu esposo ficava em pé com ele, lá na parede do fundo da igreja, para que o barulho da bateria fosse menos possível. Então, ele deitava no nosso colo, aqui, tampava o ouvidinho com uma mão e ficava. E aí, a gente ia acalmando ele com um abraço, né, que é um dos tipos de regulação emocional, era o abraço, então ele se sentia acolhido e foi se acalmando. E aí, quando acabava o culto, a gente levava ele para a bateria para ele mesmo fazer o barulho. Então, a gente tinha essa liberdade na igreja de sentar ele na bateria. Então, ele começou a gostar disso. Então, quando ele começou a falar, né, ele começou a pedir. Eu quero ganhar uma bateria. É tanto que eu era líder do Ministério Infantil e eu levava ele para a salinha, então teve uma época que eu ensinei para as crianças sobre como orar por sonhos, né? Então, discriminando cada sonho, como que era, e ele falou, mãe, eu quero ganhar uma bateria. E aí eu falei, qual é a cor da bateria? Eu quero ganhar uma bateria azul. E aí eu falei, então vamos orar para você ganhar essa bateria azul. E aí no Natal do ano passado ele ganhou uma bateria azul e realizou esse sonho, né? Vamos dizer assim. Então foi assim que a gente aprendeu com ele. Se você quiser algo, você tem que orar e esperar para acontecer. E assim ele tem feito. Então, o que a gente sempre fez com ele, né? Para resumir para vocês que o nosso tempo está acabando, ao invés de tirar ele do barulho, ao invés de tirar ele das atividades que era ruim para ele, a gente
colocava de uma forma respeitosa, né? Então, isso foi coisas que ele não fazia, hoje ele faz praticamente todas. Ainda tem muitas coisas ainda a gente precisa melhorar, mas, por exemplo, pulseirinha, quando a gente ia no médico, ele não deixava pôr a pulseirinha no braço de jeito nenhum. Hoje ele já deixa. Então, por exemplo, boné, ele não deixava colocar boné na cabeça. Hoje ele já deixa, chapéu, coisas que antes ele não fazia de jeito nenhum, que ele chorava muito para fazer. Hoje ele faz de uma forma natural, às vezes ele até pede para fazer. Então, o segredo é, ao invés de tirar a criança desse interesse restrito dele, a gente coloca ele de uma forma mais respeitosa, dizendo que está tudo bem se ele não quiser, não insistir, não deixar. Mas em ambientes fechados, por exemplo, no caso do autismo, se puder estar próximo de uma porta, próximo de um lugar onde ele vai se sentir mais seguro, é importante deixar. Mas nunca deixar a criança em casa presa só porque é uma criança especial. É o contrário. Aí é que você tem que sair. Vai ter dificuldades? Vai. Até hoje a gente enfrenta dificuldades, principalmente para estacionar, porque as pessoas não têm o respeito pelo PCD, de que, olha, a gente precisa estacionar nessa vaga. E aí a pessoa vai lá, estaciona na vaga, não tira, não, mesmo vendo que tem alguém ali que precisa usar a vaga, não respeita. Infelizmente acontece isso em todo lugar. Não só em igrejas, mas em todo lugar, em órgãos públicos, em todo lugar a gente enfrenta essa dificuldade. E aí a gente não vai ficar o tempo todo fazendo barraco para fazer cumprir a lei, né? A gente precisa do bom senso das pessoas. Por isso a importância de sempre comunicar isso, né? De que vai sim, se aquela vaga existe, é porque alguém vai usar, né? Eu estou entrando em outro assunto, mas voltando para o assunto que você colocou, sempre que você tiver, por exemplo, um compromisso com a igreja, leve a sua criança, por mais difícil que seja. As igrejas precisam se preparar para receber o seu filho, né? Os profissionais precisam se preparar. Tem profissionais na igreja que conseguem atender aquela criança. Eu lembro que teve uma época que chegou um autista na igreja e o pai, o, o irmão que levou o convidado falou assim: ainda bem que é você que está hoje na salinha, porque você vai saber ajudar o filho do meu amigo, ele é autista e tal. E a criança chegou com uma rigidez cognitiva gigantesca. Eu atendi essa criança na salinha e eu percebi que ele estava cansado, ele não quis conversa, ele era nível 3 de suporte. Então, ele não queria estar ali, mas ele se sentiu acolhido, porque eu não fiquei perguntando nada para ele, eu dei um abraço nele e deixei ele fazer o que ele queria. Então, ele sentou na cadeira, ficou prestando atenção na aula, e aí eu percebi que ele estava com sono. E aí eu peguei um colchão, coloquei do lado da cadeira dele e falei: se você quiser deitar, se você quiser descansar, você está cansadinho, a tia pode deixar aqui o colchão para você e você deita. Ele não deitou, ele sentou no colchão. E aí ele pegou no sono sentado. E aí eu fui lá com todo o manejo que eu já sabia fazer por conta do curso, né, em aba que eu tenho. Eu fui lá e fiz ele deitar e ele dormiu. Quando o pai chegou na sala, o pai não acreditou na cena que ele viu, porque o filho que era super agitado, não ia ficar naquela situação. E na hora que o pai entrou na sala, que ele viu o filho deitado lá, descansando, ele falou: como que isso aconteceu? Eu falei: ele estava cansado. Como foi o dia dele? Aí o pai falou que eles tinham ido para um parque, estava cansado, e por isso ele só queria descansar. Então, a sensibilidade de entender que a criança está cansada, ela precisa de um cantinho para dormir, mesmo que seja na igreja. Enquanto o pai está lá ouvindo a palavra de Deus, ele está na salinha sendo acolhido dentro daquela necessidade dele, porque ele precisava ouvir a palavra, sim, mas ele também precisava do soninho dele. Tinha só 5 anos, criança nessa idade faz a soneca da tarde, né? Então era só isso que ele precisava e foi isso que ele teve. Então, essa sensibilidade do profissional também, às vezes na igreja, participar do Ministério Infantil e acolher essa criança dessa forma é muito importante também, porque às vezes as mães, o que acontece? As mães não levam as crianças para a igreja porque não tem uma pessoa preparada para receber o filho dela e acolher enquanto ela está lá ouvindo a palavra de Deus. Então, tem isso também, né? Então, a importância da igreja se preparar, do Ministério Infantil se preparar para receber essa criança autista também é fundamental. Muito bom, verdade. Muito interessante isso que você trouxe, Maitê. E você falou algo lá da bateria, agora desta criança
eu acho também bacana trazer para os pais, para as mães, comemorar pequenas conquistas, né, Maitê? Porque para a criança e para os pais são pequenas conquistas que precisam ser comemoradas. E já é um passo. Né? O Noah não colocava a pulseirinha, agora já coloca, então comemora com ele, né? Comemora você também, se dá esse direito de se acolher, olha, você está conseguindo. Parabéns para você, a própria mãe, né, Maite? É importante. Sim, trabalhar o reforço, a gente chama isso no consultório de reforço positivo. Então, quando você faz o reforço positivo, que é o elogio, tudo que a criança não fazia e passa a fazer, você comemora, celebra com ele, fala para ele a importância de que, olha, você é capaz, viu que você consegue, olha como você é competente. Então, reforçar isso para a criança, ele tende a querer fazer mais vezes, acertar mais vezes. Às vezes ele faz coisa que nem tá, que era para ter um ano de terapia, mas ele viu alguém que ele gosta muito fazendo, por exemplo, o Noah. Ele não colocava touca, não colocava boné, não colocava chapéu. E esse ano a gente fez uma viagem e na viagem ele viu uma pessoa que ele gosta muito que chegou de moto e aí ele pediu o capacete da pessoa. Nem eu acreditei no que eu estava vendo, que ele mesmo pediu para colocar o capacete da pessoa e subiu na moto, acelerou a moto, brincando. Então, tem coisas que às vezes daria um ano de terapia, ele foi lá simplesmente quis fazer por conta própria, porque ele estava exposto a situações parecidas. Então, ele viu alguém fazendo, achou interessante e quis fazer também. Então, às vezes, a terapia em si ajuda muito, mas levar as crianças para conviver com o meio, conviver com pessoas também vai influenciar muito no desenvolvimento dela, principalmente para autista. Às vezes a gente pensa assim, não, vou proteger, vou deixar em casa, mas tem que levar sim. Eu sou prova viva de que expor a criança ao meio, você tem ótimos resultados. Boa. Maite, eu sei que o horário está correndo e também tem uma pergunta Desculpa, travou aqui, voltou? Isso que você falou de colocar a criança viu, o Noah viu, né? O rapaz com capacete pediu. Muitas vezes a gente vê algumas crianças agitadas, também pode ser a forma que os pais são em casa, que a mãe é em casa, pode deixar ela mais desregulada ainda emocionalmente? Com certeza. Com certeza. A criança, ela é como se fosse uma espécie de uma esponja. Vai a dica, então, aí para as mães. Pode falar, se regule emocionalmente. Sim, as crianças sentem, as crianças percebem quando a mãe está irritada, está estressada, eles percebem, eles têm uma sensibilidade. Não só crianças atípicas, todas as crianças, elas como se fosse uma espécie de uma esponja, elas absorvem o que elas estão vendo e sentindo e ouvindo ali naquele ambiente. Então, se tem uma mãe super estressada que está reclamando, porque às vezes as mães reclamam achando que a criança não está entendendo. A criança está entendendo tudo, está ouvindo tudo e está sentindo tudo. E aí, na cabecinha deles, ele entende assim: poxa, minha mãe está cansada, está estressada. E aí gera na criança um sentimento de culpa. Poxa, eu faço a minha mãe sofrer, sabe? Eu sou culpado por ela estar sentindo isso. Então, tomar esse cuidado. Por isso a importância de se cuidar, de fazer, de buscar grupos terapêuticos. Às vezes tem gente que não se adapta à terapia online, mas então se aproxime de mães, leia, assista filmes, busque vídeos no YouTube que ensina muito, para você se regular emocionalmente, para não ter que passar isso para o seu filho, porque ele percebe sim. Muito bom, Maite. Então fica a dica aí para as mães se regularem emocionalmente, que as crianças sentem também. Então, às vezes a gente vê uma criança mais agitada, porque ela não teve um dia bom. Às vezes o dia bom ela viu dentro de casa, né? E a gente teve uma perguntinha também, Maite. Essa pergunta que você fez, você me mandou aqui no WhatsApp, né? Mas está relacionada a essa que você acabou de fazer também, né? Como colocar limites. Precisa entender o contexto, precisa entender como que é o lar dessa criança, precisa saber como que essa mãe trata essa criança, como que é esse relacionamento dele em casa, se ele já faz terapia, se não faz, se nunca fez, porque tem muito isso. Então, é uma pergunta muito genérica, vamos dizer assim, mas se você trabalha com ele nas terapias, ele já consegue entender o não, ele já consegue entender o porquê do não, mas tudo isso depende de como essa criança é tratada em casa. Muito bom.
Muito bom, Maite. Isso que me perguntaram, me falaram assim, uma criança no mercado, ali na fila de supermercado, fazendo ali, né, dando aquele chilique que a gente fala, e às vezes a pessoa fala assim, deixa, é autista. A mãe pode colocar um limite, tem que ter um não também, né, Maite? Saber ali regular aquela criança. E sempre explicar o porquê do não, né? Tá, explicar para a criança, porque a criança entende, por mais que ela seja autista ou seja, tenha outro diagnóstico, ele vai entender sim, tá? Então, no momento de crise, se está num supermercado, sair daquele ambiente da crise, leva a criança para um outro ambiente, abraça, fala, olha, a gente vai embora, não, por exemplo, se for comprar alguma coisa, a gente não pode comprar isso agora, mas a gente volta aqui outro dia e compra, e tem que cumprir o prometido, sempre que ensinar para a criança que vai voltar para comprar, sempre voltar e comprar, não mentir para a criança, porque isso também gera uma frustração nela, né? Então, tem várias formas, mas você faz isso dentro de um ambiente terapêutico, buscando conhecimento, falando ali com o terapeuta como se a criança faz terapia, eu acho que essa pergunta é de uma criança que talvez não faz terapias ou não faz tantas terapias assim, porque o terapeuta ensina, né, também. A criança vai para terapia e sai de lá sabendo também no dia a dia como se portar. Exato. Muito bom, então, Maite, muito obrigada pelo seu tempo. Nosso horário deu, você tem atendimento. Então, ficou aqui algumas dicas muito importantes para as mães, né? Saber ali se autorregular, o abraço também para a criança também é importante, retirar do ambiente, comemorar pequenas conquistas, ter um tempo para ela também. Então, muito bom suas dicas preciosas. Então, obrigado a todos vocês, Maite. E é isso. Quero agradecer a todas que passaram por aqui, que estão aqui, né? Obrigada pelo carinho de sempre. E se precisarem de mim, podem me chamar no direct. Algumas pessoas têm meu telefone, podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas, que eu estou à disposição. Tá bom? Às vezes mandam mensagem para mim lá no direct tirando dúvida, eu passo meu telefone, que às vezes eu prefiro falar no telefone, que eu tenho mais acesso mais rápido, tá bom? Então podem entrar em contato comigo. Será um prazer ajudar. Muito bom. Obrigada. Eu vou deixar essa live salva, tá bom, Maite? Tá bom, Obrigadão. então. Beijo para vocês. Vou sair aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.